it funky, make it funky. O Projeto Cidade Ativa recebe hoje Daniele Pereira. Dani, minha querida amiga, Festival de Dança. Tudo bem, Dani? Bem-vinda. Olá, Jorge. Muito obrigada pelo convite. Estou feliz de estar aqui podendo falar um pouquinho sobre o festival. Como que começou o Festival de Dança? O embrião dele lá atrás, como que é a origem dele? Então, vou contar um pouquinho para vocês, um pouco também do que eu ouvi, né, das pessoas que vieram antes de mim, do que a gente tem de guardado, né? O festival, na verdade, ele já tem bem mais de 20 anos, apesar da gente estar nessa nossa 18ª edição e 19ª, né? A gente vai fazer praticamente a 18ª e a 19ª juntas, né? Sim. Por conta da pandemia, em decorrência da pandemia. Mas o festival, ele começou lá atrás, ele não tinha esse nome, tá? Ele surgiu com o nome de Tardes de Dança. E ele era realizado ali no Circo Funkart, que hoje também não existe mais. E ele começou assim com o intuito de que os grupos aqui de Londrina, era um momento que a dança estava começando, né? Então que os grupos se conhecessem o trabalho que cada um faz, a pesquisa de cada grupo, de cada escola. Então surgiu com esse intuito. E aí foi crescendo de tardes de dança. Ele virou o festival de dança, mas a princípio ele era um evento competitivo, né? O que é bastante comum nessa área da dança. Depois ele passou a ser uma mostra que eles chamavam de estímulo, né? E uma programação didática sempre presente e artística também. Nessa mostra estímulo, quem se destacasse, no próximo ano voltava para o festival, ou para abrir ou para encerrar o evento, né? Que geralmente são noites de bastante procura, de bastante destaque. E aí eu assumi o Festival de Dança em 2009. E aí de lá para cá a gente mudou, né, um pouco esse formato. Virou um festival efetivamente com uma programação artística de bastante estofo, onde a gente tanto seleciona os grupos por abertura de inscrições, né? Geralmente ficamos aí pelo menos 45 dias, 60 dias com inscrições abertas. E também fazemos uma curadoria, na qual nós escolhemos alguns grupos pela história, pela pesquisa, pelos espetáculos, né? Então, assim, nós temos essas duas formas de fazer. E também a programação didática, que ela sempre continua, é um dos pilares do festival. E eu acho que a principal transformação do festival nisso tudo aí foi que ele não é mais só a dança, né? Mas é um festival de artes cênicas, que tem como a linguagem principal a dança, mas que tem esse diálogo com todas as outras linguagens. Sim. Ô, Dani, e me fala uma coisa, na sua ótica, o que faz o Festival de Dança, qual a importância cultural e a relevância que ele tem para a cidade de Londrina? Ele é um evento extremamente importante, hoje é colocado entre os 3 maiores festivais da cidade, né? O que para mim é uma grande honra estar ali ao lado do Filo, né? Festival no qual eu trabalhei tanto tempo também, Festival Internacional de Música de Londrina. E aí o Festival de Dança, ele vem representando essa linguagem que ela é muito potente aqui em Londrina, né? São dezenas de escolas, de academias de dança. Hoje, inclusive, muito mais do que alguns anos anteriores, a gente vê uma efervescência de grupos de dança surgindo, né? De dança contemporânea, de pesquisa. Então, eu acho que isso mostra o quanto a cidade tem potencial para essa linguagem e o quanto o festival ele também soma com tudo isso, ele colabora, né, com as oficinas que nós trazemos, com os grupos que nós trazemos e com esse incentivo que a gente dá para a cidade também, sempre tendo várias companhias da cidade presentes no festival, porque é uma vitrine, né? É uma vitrine e serve para que
as pessoas que vêm de fora ou mesmo acessam o festival de fora têm um conhecimento do que se produz aqui em Londrina. Então, eu acho que ele tem um valor singular para a cidade no sentido de representação da linguagem também. O festival de dança, como você acha que ele age como elemento transformador? Eu acho que ele age como elemento transformador, principalmente, eu acho que a arte como um todo é um elemento transformador, seja qual for a linguagem, na vida das pessoas e aqui na cidade de Londrina. Né? Londrina, ela é conhecida, além de ser a cidade do café, entre tantas outras coisas, mas como a cidade dos festivais. Uma cidade com uma produção cultural muito forte, né? Então, o festival ele transforma a vida das pessoas, tanto do público, né, que eu acho que a partir do momento que entra em contato com o evento, com os espetáculos que a gente traz, de alguma forma, sai transformado e sai querendo ver mais, né? Então, existe uma formação de público muito forte que é feita nos festivais, e o Festival de Dança não fica fora disso. E a partir do momento que a gente colocou na nossa grade de programação didática oficinas não necessariamente voltadas só para bailarinos, bailarinas, pessoas, né, realmente que vivem da área da dança, mas abrangendo a comunidade como um todo, a gente, inclusive, recebe muito depoimento de quanto essas oficinas, de quanto entrar em contato com a arte fazendo ela, transformou a vida daquelas pessoas que muitas vezes estão passando por momentos muito ruins, ou então não estão passando por um momento ruim, mas descobriu uma outra forma, né, de olhar determinadas coisas da vida. Então, eu acho que o festival, nesse sentido, e principalmente, a gente tem uma programação muito forte nos espaços públicos da cidade. Né? Então, a gente tem uma programação gratuita extremamente grande, né, e que chega nas pessoas. Então, eu acho que isso transforma tanto o cotidiano da cidade quanto as pessoas também. Pois e nesse tempo de pandemia, pós-pandemia que nós estamos atravessando, aí, não sabemos quando vamos sair disso, né? Como você acha que a arte caminha nesse novo tempo? Como ela vai caminhar nesse novo tempo? Em especial a dança, no caso. Olha, Jorge, para ser bem sincera, eu não vejo muita mudança quando a gente trata de artes cênicas, né? Porque as artes cênicas, elas são as artes da presença, do encontro, né? Do espectador, do ator ali, do bailarino com o público, né? Então, sem dúvida alguma, o grande baque para todos nós nessa pandemia que se estende, né? É efetivamente deixar de ter esse encontro, deixar de ter essa troca, que é uma troca que a internet, por um determinado período de tempo, né, ela nos ajuda, mas não é o nosso meio, né? Então, eu vejo, assim, que nesse sentido de criação, né, eu não vejo muitas mudanças. Eu vejo, sim, que, aliando a pandemia com um momento político que se vive no país, principalmente relacionado à arte, à cultura, à educação, né, à comunicação, eu acho que ela fica assim cada vez mais como uma área de resistência mesmo, né? Porque a gente está resistindo depois de 2 anos, né? Como que o Festival de Dança está lidando, além desse problema do sucateamento cultural que nós vivemos no país, como que o Festival de Dança lida com a falta de espaços para apresentação em Londrina também? Isso é sempre um problema, né? Porque é uma cidade que produz tanto e que, no sentido de infraestrutura, ainda deixa bastante a desejar, né? É carente, a linguagem é carente. A linguagem da dança, ela é uma linguagem que ela precisa de grandes palcos e de bons palcos, né, para os bailarinos. A gente deixa de trazer muita coisa aqui para Londrina, e às vezes as pessoas nem sabem disso, né? Por que não vem determinado grupo, né? Por que tal espetáculo nunca veio? E muitas vezes é porque não cabe, né, nos espaços que a gente tem aqui na cidade. É uma forma difícil da gente lidar, mas que
algo que a gente aprendeu bastante foi essa questão de ocupar os espaços públicos, né? Então, quando a gente teve, alguns anos atrás, a perda do Ouro Verde, a perda momentânea do teatro, né, pelo incêndio, eu acho que aquele momento foi um momento de muito questionamento e bastante desespero, né? O que vamos fazer? Porque é um palco importantíssimo, né? Sim. Principalmente para a nossa linguagem. A gente passou a olhar para a cidade e até para a própria linguagem com outros olhos. Então, foi aí que a gente inseriu a dança aérea, né? Fizemos espetáculos aí, bailarinos pendurados em balões, em prédios, né? Então, a forma que a gente lida com a falta de espaço é essa, tentando olhar cada vez mais e ocupar o que a gente tem, né? E continua, né? Nós continuamos, eu sou uma pessoa sempre muito presente nos debates da cidade, né? Solicitando, né, mais espaços, mais verba, né? Sempre. Sim. Assim, eu lembro do espetáculo que foi super polêmico, né? Para quem quisesse ver polêmica naquilo, né? O espetáculo que teve a interferência do nosso candidato a vereador à época, né? Acho que nem era vereador à época, e deu todo aquele rolo. Aquilo lá faz vocês repensarem em formato artístico, ou vocês não pensam nisso? Assim, vocês simplesmente falam assim, bom, isso não importa, foi eles que não entenderam. E vamos tocar o barco. Exatamente. Em nenhum momento, até hoje, né? Porque foi um acontecimento bastante forte, porque as pessoas elas acompanharam até um determinado ponto, né? Sim. Só que a história não foi até esse determinado ponto, né? Houveram outros desdobramentos. Mas em nenhum momento me fez, né? Ou nos fez, né? Eu não faço festival sozinha, repensar essa questão, né? Do tipo, será que estava no lugar errado? Será que deveríamos ter trazido? Não, esse tipo de questionamento a gente nunca teve, a gente não tem, né? Porque realmente aquele espetáculo, aquela performance, ela é uma performance para espaço público, né? Porque além de tudo, ela não deixa de ter um caráter ali também de instalação, né? Porque ela se desenvolve mais para o final, depois das 4 horas de duração. E ela passou pelo mundo inteiro, pelo Brasil inteiro, pelo mundo inteiro, né? Não havia nada, não há nada de errado com essa apresentação. Sim. Há, sim, muita coisa errada, muitas vezes com a falta de percepção das pessoas, né? Inclusive se colocando assim como estamos defendendo nossos filhos, ou sei lá, né, mas o que as pessoas estão defendendo, mas elas esquecem que quem está aqui do outro lado, nós somos seres humanos também, né? Seres humanos com trabalho, com família, né? E com muita responsabilidade no que a gente faz. Então, assim, eu acho que foi um equívoco, um momento político, né, que foi aproveitado para se fazer muita campanha, muita coisa em cima disso. Mas, assim, em nenhum momento a gente faria de outra forma. Ô, Dani, e para 2022, você disse que provavelmente serão comemorando 2 anos, que o ano passado que não teve, é isso? Isso. O ano passado a gente não fez o festival. Que mês que vai ser? O Festival de Dança, ele acontece em outubro, tá? Então, esses 20 anos aí de evento, sempre no mês de outubro, e esse ano também vai ser. Só que nós teremos outras atividades durante o ano, né? Então, assim, a gente está esperando melhorar, porque, sinceramente, eu não imaginava que surgiria uma nova variante, que a gente estaria nessa situação agora, né? No começo do ano, acho que ninguém imaginava. Novamente isso, né? Só surpresa. E isso faz com que a gente adie alguns planos que a gente tinha logo para esse comecinho de ano, né? Mas eu espero ainda dentro desse primeiro semestre já fazer uma primeira ação do festival, né? Mas o grosso das atividades, da programação mesmo, é para o mês de outubro. Mês de outubro. Perfeito, Dani. Muito obrigado pela participação. Fico muito feliz, Festival de Dança acontecendo, acho maravilhoso isso aí. Obrigadão, Dani.
Muito obrigada, Jorge, pelo espaço. Eu que agradeço. Beijão. Dê um abraço no Renato por mim. Pode deixar, será dado. Tá bom?